Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje para finalizarmos aí essa lista gigante de exercícios resolvidos sobre o estudo da reta. Porém, antes de dar início à aula em si, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é inscrevam-se no canal e cliquem em gostei. Pode ser? Então, sem mais delongas, roda nossa vinheta e vamos para a aula. Questão 35. Determinar os traços da reta AB, sabendo-se que o ponto A pertence ao plano bissetor pá e o ponto B está situado no plano vertical superior, sendo dados o ponto A, abscissa menos 3, afastamento, interrogação e cota menos 5, e o ponto B, abscissa menos 3, afastamento, interrogação e cota 4. Galera, pelos pontos que já temos aqui, já sabemos que é uma reta de perfil, pois temos a mesma abscissa, ok? Ok, então vamos fazer a épora dessa parada toda aí e resolver o que é que ele quer saber aí. No caso, ele só quer que determinemos os traços. Muito simples, veja só. O ponto A tem a abscissa menos 3, o afastamento a se encontrar e a cota menos 5. Porém, ele fala o seguinte, que o ponto A pertence ao bissetor pá, ou seja, quando um ponto pertence ao plano bissetor pá, ele possui cota e afastamento simétricos, ou seja, possuem o mesmo módulo, porém sinais contrários, ou seja, o afastamento do ponto A é igual a 5. Então, marca-se aqui, para o ponto A, abscissa, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Afastamento, 5. Afastamento positivo abaixo da linha de terra. Então, conta-se 5 unidades abaixo da linha de terra e marca-se a projeção horizontal do ponto A. A cota do ponto A, menos 5. Cota negativa abaixo da linha de terra também. Com isso, as projeções, tanto horizontal como vertical do ponto A, serão coincidentes. Ok? Ok. Ponto B, abscissa, menos 3, afastamentos a se desejar e cota 4. Porém, ele fala que o ponto B está situado no semiplano vertical superior. Galera, quando um ponto está contido no semiplano vertical superior, isso implica dizer que o afastamento deste ponto é zero. Por quê, Deniésio? O afastamento não é a distância do ponto ao plano vertical de projeção. Se esse ponto está contido no plano vertical de projeção, no caso aqui, em um semiplano aqui, que no caso faz parte do plano vertical de projeção, este ponto tem um afastamento igual a zero, pois ele não tem distância para o plano vertical de projeção, ele está dentro do plano vertical de projeção. Então, sabendo disso, marca-se então as projeções do ponto B. Abscissa, menos 3, 1, menos 2, menos 3, afastamento 0, projeção horizontal sobre a linha de terra, cota 4, cota positiva acima da linha de terra, marca-se 4 unidades acima da linha de terra, e então marca-se a projeção vertical do ponto B. Partindo disso, liga-se a projeção horizontal do ponto A, a projeção horizontal do ponto B, a projeção vertical do ponto A, a projeção vertical do ponto B. Assim, determinamos as projeções, tanto horizontal como vertical, da reta. Ok, agora o que é que ele pede aqui? Para determinarmos os traços da reta. Muito simples, não é isso, galera? Para determinar os traços da reta, basta fazer as projeções laterais dos pontos, determinar a projeção lateral da reta e com isso facilita a determinação dos traços dessa reta. Então, faz-se a projeção lateral do ponto A projeção lateral do ponto B. No caso aqui, a projeção lateral do ponto B vai ser coincidente com a projeção vertical do ponto B pelo fato do afastamento ser zero. Rebate-se no sentido anti-horário, não é isso? Rebate-se no sentido anti-horário, perpendicular em relação à linha de terra. Da projeção vertical, tira-se uma paralela em relação à linha de terra, porém, como a perpendicular aqui vai estar coincidindo aqui com a linha de chamada aqui, quando você tira uma paralela em relação à linha de terra, a interseção da paralela com a perpendicular vai ser justamente onde estará a projeção vertical da reta. Por isso, a projeção lateral do ponto B vai estar neste pontinho aqui. Então, liga-se a projeção lateral do ponto A projeção lateral do ponto B e encontra-se a projeção lateral da reta AB. Traços horizontal e vertical da reta AB. Então vamos começar com as projeções do traço horizontal. Vamos começar aqui pela projeção vertical do traço horizontal, pois sabemos que ela sempre vai estar contida na linha de terra aqui, não é isso? Neste caso aqui, ela vai ser coincidente com a projeção horizontal do ponto B. A projeção horizontal não temos como determinar agora. Porém, conseguimos determinar a projeção lateral do traço horizontal e então determinar a projeção horizontal do traço horizontal. Olha só, a projeção lateral do traço horizontal sempre vai estar
na interseção entre a projeção lateral da reta com a linha de terra. Isso é regra, sempre vai estar aqui, no caso, a projeção lateral do traço horizontal. Para determinar a projeção horizontal do traço horizontal é muito simples. Você tem que lembrar o seguinte, que a distância da projeção lateral de um ponto até a linha de chamada onde estão as projeções desse ponto é a mesma distância do afastamento deste ponto. No caso, de H duas linhas até a linha de chamada aqui, onde estamos projetando aqui a nossa reta, é a mesma distância do ponto ao plano vertical de projeção, ou seja, é o seu afastamento. Então, você vai rebater aqui no sentido horário, essa distânciazinha aqui. Então, quando você rebater aqui no sentido horário, você vai encontrar a projeção horizontal do traço horizontal neste ponto aqui. Veja, essa distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, ok? Ok. Traços vertical, as projeções. Já sabemos que a projeção horizontal do traço vertical, ela sempre é coincidente com a projeção vertical do traço horizontal aqui numa retazinha de perfil. Ou seja, neste caso aqui, ela vai ser coincidente com a projeção vertical do traço vertical e com a projeção horizontal do ponto B. Projeção vertical do traço vertical. Bem simples. Quando fazemos uma reta de perfil, já sabemos que após fazer a projeção lateral, a projeção vertical do traço vertical vai estar localizada na interseção entre a projeção lateral da reta e a linha de chamada onde estão as projeções da reta, no caso, ok? Ok. E neste exemplo aqui, a projeção vertical do traço vertical vai ser coincidente com a projeção vertical do ponto B e lateral do ponto B. E também sabemos que sempre a projeção lateral do traço vertical é coincidente com a projeção vertical do traço vertical. Assim, neste pontinho aqui, teremos coincidentes a projeção vertical do ponto B, a projeção lateral do ponto B, a projeção vertical do traço vertical e a projeção lateral do traço vertical. Traço no bissetor ímpar e traço no bissetor par. Galera, não sendo uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar, é praticamente impossível você determinar o seu traço tanto no bissetor par como no bissetor ímpar, ok? Ok. No caso, não sendo uma reta perpendicular ao plano bissetor par ou uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar, cuja aquelas características fazem com que determinemos facilmente ou o traço no bissetor par ou o traço no bissetor ímpar. Nesse outro tipo de caso aqui, quando é uma reta de perfil, só se for dada na questão onde já vai estar localizado os seus traços tanto no bissetor par como no bissetor ímpar. Então, com isso, determinamos os traços da reta AB. Vamos aí para a próxima questão. Determinar os traços horizontal, vertical e bissetor ímpar da reta AB perpendicular ao plano bissetor ímpar. O que eu falei aqui, só podemos determinar nesse tipo de caso aqui, que elas estão quando a reta de perfil está em uma posição particular. Sendo dados o ponto A, abscissa menos 3, afastamento menos 4 e cota 6. E o ponto B, abscissa, não sabemos. Vamos fingir que não sabemos. Afastamento menos 2 e cota interrogação. Galera, vamos fazer a épora aí do que já temos, então vamos determinar aí todos esses tracinhos aí de maneira bem simples. Veja só, de cara já posso dizer para vocês que o ponto A e o ponto B têm a mesma abscissa, pois aqui é uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar e é um caso particular de uma reta de perfil. E sabemos que todo e qualquer ponto contido numa reta de perfil tem a mesma abscissa. Vamos fazer então as projeções horizontal e vertical do ponto A, porque é o que já temos, e a projeção horizontal do ponto B. Então, já sabendo que essa reta é uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar, fica muito simples de determinar, no caso, a projeção vertical do ponto B. Por quê? Sabemos que uma reta perpendicular ao plano bissetor ímpar, ela possui segmentos colineares e iguais e no mesmo sentido. O que isso quer dizer? Colineares na mesma linha de chamada, iguais à mesma distância, ok? O mesmo comprimento. E no mesmo sentido, implica dizer o seguinte, vejam só, a projeção horizontal do ponto A está aqui, a projeção horizontal do ponto B está aqui, 2 unidades abaixo da projeção horizontal do ponto A. A projeção vertical do ponto A está aqui, a projeção vertical do ponto B vai estar 2 unidades abaixo da projeção vertical do ponto A. E neste caso aqui, a projeção vertical do ponto B será coincidente com a projeção horizontal do ponto A. Beleza? Beleza. Então, liga-se a projeção horizontal do ponto A, a projeção horizontal do ponto B, a projeção vertical do ponto A, a projeção vertical do ponto B e encontramos a projeção horizontal e vertical da nossa reta AB. Então, agora,
basta o quê? Determinarmos os traços horizontal, vertical e bissetor ímpar desta reta aqui, ok? Ok. E para fazer isso, temos o quê? Que fazer a projeção lateral desta reta AB. Como? Faz-se a projeção lateral do ponto A projeção lateral do ponto B, liga-se a projeção lateral do ponto A à projeção lateral do ponto B e encontra-se a projeção lateral da reta AB. Então, como já é de costume, a projeção vertical do traço horizontal e a projeção horizontal do traço vertical vão estar aqui, neste pontinho na linha de terra, onde vão estar a projeção horizontal do traço horizontal e vertical do traço vertical, muito simples também se determinar. A primeira coisa que tem que se fazer é prolongar a projeção lateral da reta até a linha de terra. Onde ela tocar a linha de terra, vamos encontrar a projeção lateral do traço horizontal. Sabemos que a distância da projeção lateral do traço horizontal até a linha de chamada é a mesma distância do ponto ao plano vertical de projeção, ou seja, é a mesma coisa que o afastamento. Então vamos rebater aqui a projeção lateral do traço horizontal no sentido horário, no caso aqui, até ela interseccionar com a linha de chamada, tirada aqui de H', no caso, não é isso? Fazendo isso, encontraremos a projeção horizontal do traço horizontal. A projeção vertical do traço vertical vai ser o ponto onde a projeção lateral da reta vai interseccionar com a linha de chamada onde estão as projeções da reta. Neste caso aqui, vai ser neste pontinho aqui, onde está a projeção horizontal do ponto B. E sabemos que nesse pontinho aqui também vai estar localizada a projeção lateral do traço vertical. Ou seja, neste pontinho aqui vamos ter a projeção horizontal do ponto B, a projeção vertical do traço vertical e a projeção lateral do traço vertical. Reta perpendicular ao plano bissetor ímpar. Para determinar as projeções do traço no bissetor ímpar é bem simples, pois sabemos que o traço no bissetor ímpar vai ser o ponto médio do segmento VH, ou seja, a projeção vertical do traço no bissetor ímpar vai ser o ponto médio do segmento V'H'. A projeção horizontal do traço no bissetor ímpar vai ser o ponto médio do segmento VH. E a projeção lateral do traço no bissetor ímpar vai ser o ponto médio do segmento V', H'. Então, você pode escolher aí por qual que você vai fazer. Eu já vou ser bem direto. O ponto médio aqui do segmento V'H', que vai ser neste pontinho aqui, eu vou dar a nomenclatura de I', não é isso? Pois é a projeção vertical do traço no bissetor ímpar. O ponto médio do segmento VH, vamos marcar a projeção horizontal do traço no bissetor ímpar. Então, o ponto médio do segmento V', H', vai ser a projeção lateral do traço no bissetor ímpar. Ok? Ok. Então, com isso, determinamos as projeções horizontal e vertical da reta B, a projeção lateral da reta B, as projeções horizontal, vertical e lateral dos traços vertical, horizontal e bissetor ímpar. Então, com isso, questão finalizada. Vamos para a próxima questão. Questão 39. Traçar uma reta de perfil EF que é concorrente com uma reta dada CD, sendo dados o ponto C, menos 1 de abscissa, menos 2 de afastamento, menos 2 de cota. O ponto D, menos 6 de abscissa, menos 1 de afastamento, menos 3 de cota. O ponto E, menos 2 de abscissa, menos 3,5 de afastamento e menos 3,5 de cota. E o ponto F, menos 2 de abscissa, menos 2 interrogação como afastamento e menos 1 de cota. Vamos fazer aí a épora do que já temos e então vamos desenvolver essa questão aí que é bem simples. Veja só, vamos fazer aí as projeções da reta CD, que já está completinho, e uma projeção aí da reta EF, no caso, fazer aí o que dá para fazer. Veja que temos a projeção horizontal da reta CD e a projeção vertical da reta CD, e apenas a projeção horizontal da reta EF. Então, para resolver essa questão aqui, galera, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, ele está dizendo que é para construirmos uma reta EF, no caso, para fazer uma reta de perfil EF que seja concorrente a essa reta CD, ou seja, vamos ter que tornar esta retazinha aqui, está faltando uma projeção, tornar ela concorrente com essa reta CD. Então, a primeira coisa que você tem que determinar é o seguinte, para duas retas serem concorrentes, elas têm que ter o ponto de concorrência numa mesma linha de chamada. Neste caso aqui, vamos marcar como ponto de concorrência este pontinhozinho aqui, olha só. No caso, as projeções horizontais estão se concorrendo. E vamos fazer com que as projeções verticais também concorram neste pontinho aqui, no caso, né? Nesta mesma linha de chamada. No caso, o ponto de concorrência eu chamei de 1. Então, sobre a projeção horizontal, vou marcar 1, e sobre a projeção vertical, vou marcar 1'. No caso, projeção horizontal do ponto 1 e projeção vertical do
ponto 1. Beleza. O ponto de concorrência é um ponto que pertence às duas retas. O ponto 1 pertence à reta CD? Pertence, olha só, projeção horizontal sobre a projeção horizontal da reta CD, projeção vertical sobre a projeção vertical da reta CD. E o ponto 1 pertence à reta de perfil? Não sabemos, pois aqui temos que fazer a projeção lateral, no caso, não é isso? Para saber se um ponto pertence a uma reta de perfil, temos que fazer a projeção lateral deste ponto, e se a projeção lateral deste ponto ficar contido na projeção lateral da reta, então esse ponto pertence à reta. Só que para este exemplo aqui, ele nos obriga que façamos uma reta que seja concorrente com esta reta CD, que esta reta de perfil tem que ser concorrente desta reta CD. Então temos que fazer de maneira que este ponto 1 pertença a esta reta aqui. Então, o que temos que fazer? Como temos a projeção horizontal e vertical do ponto E, é muito fácil fazer a projeção lateral deste ponto. E como temos a projeção horizontal e vertical do ponto 1, que é o ponto de concorrência, também é muito fácil de fazer a projeção lateral deste ponto. Vamos fazer a projeção lateral dos dois pontos, eu vou explicar para vocês o porquê. Vejam só. Feita a projeção lateral do ponto E e a projeção lateral do ponto 1, nós temos agora essas duas projeções laterais. Então, sabendo que o ponto 1 vai ter que pertencer à projeção lateral da reta EF, basta agora você ligar aqui a projeção lateral do ponto E à projeção lateral do ponto 1. Com isso, encontramos uma parte da projeção lateral da reta EF. A partir dessa parte aqui da projeção lateral da reta EF, vamos encontrar a projeção vertical do ponto F. Como? Quando você tem a projeção lateral da reta e uma projeção de um ponto, fica muito fácil determinar a outra projeção de um ponto, não é isso? Pois vamos utilizar aí uma regrazinha de 3 básica. Se você tem as duas projeções, você faz o rebatimento no sentido anti-horário, não é isso? Da projeção horizontal, tira-se uma paralela em relação à linha de terra da projeção vertical e uma perpendicular do ponto onde o rebatimento tocou a linha de terra. A interseção dessa perpendicular em relação à linha de terra com esta paralela partindo da projeção vertical do ponto, você vai encontrar a projeção lateral do ponto. Quando você tem só a projeção horizontal e a projeção lateral da reta, você vai o quê? Vai rebater a projeção horizontal no sentido anti-horário, não é isso? Vai tirar uma perpendicular do ponto onde esse rebatimento aí tocar a linha de terra, vai retirar uma perpendicular em relação à linha de terra e vai fazer com que esta perpendicular em relação à linha de terra toque a projeção lateral da reta. Fazendo isso, você vai encontrar a projeção lateral do ponto, não é isso? É isso. Então, da projeção lateral do ponto, você tira uma paralela em relação à linha de terra até esta paralela tocar a linha de chamada onde estão as projeções da reta. Fazendo isso, você vai encontrar a projeção vertical do ponto. Veja bem aqui agora. Neste exemplo, a projeção horizontal do ponto F tem o seu afastamento nulo. No caso, ela está aqui sobre a linha de terra. Se você rebater ela no sentido anti-horário, ela vai continuar neste mesmo pontinho aqui. Quando você tirar uma linha de chamada perpendicular em relação à linha de terra do ponto onde o rebatimento, entre aspas, tocou a linha de terra, você vai ver que esta projeção, esse segmento perpendicular em relação à linha de terra, vai ser coincidente com a linha de chamada. Ao prolongar a projeção lateral da reta, você vai interseccionar com este segmento justamente na linha de chamada, já que ele está se sobrepondo com a linha de chamada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que ao fazer isso, você automaticamente vai encontrar tanto a projeção lateral como a projeção vertical do ponto F. Beleza? Beleza. Ou seja, para essa questão aqui, basta você prolongar a projeção lateral da reta do que já temos aí do segmento duas linhas, duas linhas, e você vai encontrar a projeção tanto lateral como vertical do ponto F na linha de chamada. Então, fazendo isso, você vai encontrar aqui tanto a projeção lateral como a projeção vertical do ponto F na linha de chamada. Então, para finalizar a questão, basta agora você ligar a projeção vertical do ponto E à projeção vertical do ponto F e encontrar a projeção vertical da reta EF. Então, assim, o ponto 1 pertence às duas retas, pois na reta CD ele está contido, a sua projeção horizontal está contida na projeção horizontal da reta CD e a sua projeção vertical está contida na projeção vertical da reta CD. Já na reta EF, a sua projeção lateral está contida na projeção lateral da reta EF, ou seja, o ponto 1 é o ponto de concorrência dessas duas retas e essas duas retas são concorrentes, ok? Ok, então conseguimos aí traçar uma reta de perfil EF que era concorrente da reta CD.
Próxima questão, para finalizarmos aí nossa lista gigante aí, a questão 41, que fala o seguinte. Obter os traços horizontal e vertical da reta de perfil IP, sendo dados os seus traços I, menos 6 de abscissa, 1 de afastamento, interrogação de cota no plano bissetor ímpar e P, interrogação, e a cota igual a 5 no plano bissetor par. Galera, o que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo para determinarmos os traços horizontal e vertical de uma reta de perfil que ele já deu os traços no bissetor ímpar e no bissetor par. Vejam só, o traço no bissetor ímpar ele deu apenas a abscissa e o afastamento, porém sabemos que um ponto que está situado no plano bissetor ímpar, ele possui cota e afastamento iguais, não é isso? Ou seja, o ponto I é o traço no bissetor ímpar de uma reta, ou seja, é o ponto onde essa reta toca o plano bissetor ímpar, ou seja, este ponto está contido no bissetor ímpar. Com isso, a cota do ponto I é igual a 1. Já o ponto P tem a abscissa, não sabemos. Sabemos sim, já que se trata de uma reta de perfil, e este ponto pertence a esta reta de perfil, que já temos a abscissa de um ponto. Sabemos que todos os pontos pertencentes a uma reta de perfil possuem a mesma abscissa. A abscissa do ponto P é igual a menos 6. O seu afastamento ele não deu, e deu a sua cota, que é no valor igual a 5. Porém, ele fala que ponto P é o traço no bissetor par. E o traço no bissetor par é o ponto da reta onde a cota e o afastamento são simétricos, ou seja, mesmo módulo, porém sinais contrários. Assim, o afastamento do ponto P vai ser igual a menos 5. Então, sabendo disso, vamos marcar na épora. Ponto I, menos 6. Ó. Então, contamos aqui, ó. Aqui já está menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Afastamento 1, afastamento positivo abaixo da linha de terra, cota 1, cota positiva acima da linha de terra. Ponto P, abscissa, menos 6, vai ser nesta mesma linha de chamada aqui. Afastamento, menos 5, afastamento negativo, 5 unidades acima da linha de terra. Cota 5, cota positiva também acima da linha de terra. Com isso, temos aqui as projeções horizontal e vertical do ponto P coincidentes. E isso sempre acontece, não é isso? Sempre as projeções horizontal e vertical do traço no bissetor par são coincidentes. Beleza. Agora, para determinar os traços dessa reta, aí, no caso, os traços horizontal e vertical, vamos fazer aí a projeção lateral desta reta aqui que foi dada. Fazendo a projeção lateral do ponto I e a projeção lateral do ponto P, vamos encontrar a projeção lateral da nossa reta aqui. Projeções do traço horizontal e vertical para finalizarmos essa bagaça aqui. A projeção horizontal do traço vertical e a projeção vertical do traço horizontal sempre vão estar na linha de terra. Então, você já pode marcar aqui as duas. Projeção vertical do traço horizontal e projeção horizontal do traço vertical. Projeção vertical do traço vertical. Sabemos que a projeção vertical do traço vertical e a projeção lateral do traço vertical, elas sempre serão coincidentes no ponto onde a projeção lateral da reta tocar a linha de chamada onde estão as projeções aí da reta dada, que no caso será neste ponto aqui. Neste ponto vamos encontrar a projeção vertical do traço vertical e a projeção lateral do traço vertical. Então agora nos resta apenas a projeção horizontal do traço horizontal e a projeção lateral do traço horizontal. A projeção lateral do traço horizontal é muito simples de se determinar, pois ela sempre vai estar no ponto onde a projeção lateral da reta tocar a linha de terra. Então, prolonga-se a projeção lateral da reta IP e faz com que ela toque a linha de terra. No ponto onde ela tocar a linha de terra, vamos encontrar a projeção lateral do traço horizontal. Para finalizar, a projeção horizontal do traço horizontal é muito simples de ser determinada, pois pega essa distância daqui para cá e rebate ela no sentido horário. Fazendo isso, você vai encontrar a projeção horizontal do traço horizontal no ponto onde esse rebatimento aqui no sentido horário interseccionar aqui a linha de chamada onde estão as projeções da reta. Então, com isso, encontramos aí os traços horizontal e vertical da reta IP. No caso, as suas projeções. Então, galera, espero que vocês tenham entendido. Encerramos aqui o conteúdo aí do nosso canal sobre estudo da reta. A partir de agora vamos fazer aí um listão aí sobre estudo do plano. Porém, antes de ir embora, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é: inscrevam-se no canal, deem um clique no gostei. Lembrando que na descrição do nosso vídeo tem um link para download da nossa apostila, que é totalmente baseada nessas videoaulas, além aí dos links das minhas redes sociais, caso alguém queira trocar uma ideia bacana aí, ok? Então, até a nossa próxima videoaula e falou!